Olá a todos. Estamos aqui com mais uma aula de matemática do Conquista Enem e hoje abordaremos sobre conjunto. Definição: o conjunto é um agrupamento de elementos que partilham da mesma características. Vamos pensar em grupos. Acho uma boa ideia. Quando eles são números, a gente pode chamar de conjunto numérico, ok? Praticamente o que a gente vai falar sobre hoje. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Numa sala do terceiro ano C existem 28 alunos. Desses 28, 12 possuem relógios e 16 não possuem. Dos que possuem relógio, 7 são digital e 5 são de ponteiro. Como podemos dividir essa sala? Então, no total, a gente tem 28 alunos, certo? Desses 28, 12 têm relógios. Então, a gente pode concluir que desses 12 que têm relógio, 16 não têm relógio. Então, eles estão aqui nesse conjunto, no grupo de fora aqui, certo? Que seria o não com relógio, certo? Dos 12 que tem relógio, 7 são de digital. Então, 5 que são de ponteiro que está no grupo aqui fora. Então, esse seria mais ou menos um agrupamento, um jeito de dividir uma sala e mostrar de como seria as pessoas que teriam relógio e esse seria um jeito de dividir a sala de aula em grupos. É mais ou menos essa a ideia dos conjuntos. A gente vai usar alguns termos e é bom a gente aprender um pouquinho com esses termos. Eu peguei o mesmo exemplo anterior para explicar melhor sobre esses termos, ok? Vazio, quando o conjunto é vazio, é quando ele não tem nenhum nada dentro. Então, ou a gente representa com essa bolinha com risco no meio, ou entre colchetes e sem nada dentro, certo? Se colocar essa bolinha com risco no meio dentro do colchete, vai ter alguma coisa, vai ter esse símbolo aqui dentro, então não vai ser vazio. Então é uma coisa ou outra, tá bom? Não misturem os dois. Contém. Um exemplo do contém, o terceiro C contém o grupo dos que tem relógio, que contém o grupo que é digital. Então, um contém o outro, certo? Então, o grupo maior, ele contém esse grupo, que contém esse outro grupo, ok? Não contém ao contrário. Os digitais não contém o grupo dos ponteiros, que seria o que está aqui para fora, ou do R, poderia ser. Ele não contém, ok? Contido é ao contrário, é de dentro para fora. O grupo do digital está contido no grupo dos relógios, que está contido no grupo do terceiro C, ok? Então, o contém é do maior para o menor e contido é do menor para o maior, tá bom? Não contido é lógico. Os sem relógios, que seria o grupo para fora aqui, não está contido no grupo dos relógios, ele não está aqui dentro. E então tá. Vamos ver mais termos. Ah, tá. Uma lembrança, a gente sempre vai falar sobre conjuntos, a gente sempre vai utilizar os colchetes, tá bom? É, por isso que o conjunto vazio é usado com os colchetes, só que não tem nada no dentro. Se tiver alguma coisa dentro, tipo essa bolinha vermelha agora, já não é mais vazio, tá bom? Já esse conjunto vai ter a bolinha vermelha, entendeu? Mas o conjunto vazio, conjunto a gente sempre representa. Vamos falar mais termos agora. O conjunto A possui os elementos um, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui o conjunto A possui um, 2, 3, 4, 5. E o conjunto P possui os elementos 2, 4, 6, 8. Tá aqui o B, 2, 4, 6, 8. O que a gente pode observar? Que nesses dois conjuntos, certo? Apesar de ter números que só um conjunto tem e outro conjunto tem números que os dois conjuntos têm, que é o 2 e o 4, certo? O 2 aqui e o 4 aqui. Por isso que a gente representa dessa forma. Conjunto A é tudo que está dentro desse círculo, conjunto B é tudo que está dentro desse círculo, e os números que estão nos dois conjuntos fica no meio, ok? Agora a gente vai explicar união. União, a gente vai somar. O que seria A união B? É o conjunto A mais o conjunto B. O que seria? É só juntar tudo. Seria um, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Do 1 ao 5 é o conjunto A, certo? Mais o B, o 2 e o 4 repetem, e o 6 e o 8, 6 e 8. Então seria A mais B, tá bom? União
você pensa em soma. Interseção. Interseção, a gente vai ver os números que repetem, tá bom? A interseção B é o 2 e o 4. É como se fosse essa parte do meio aqui. A interseção de um conjunto A e um conjunto B é a parte do meio, são os números que repetem, tá bom? Pertence. Bom, pertence saber se o número, ou 3 pertence ao grupo A, o 5 pertence ao grupo A, o 8 pertence ao grupo B, o 4 pertence ao grupo A e pertence ao grupo B, tá bom? Então, pertence a gente vai usar para os números que estão dentro do conjunto. E não pertence ao contrário. O 5, ele não pertence ao grupo B. O 6, ele não pertence ao grupo A. Bem, vamos começar com os números naturais. Os números naturais, ele é representado pela letra N e são os números inteiros e positivos. Então, 0, 1, 2, 3 até o infinito são os números naturais, tá bom? Então, lembra, número inteiro e positivo. 0,5 é natural? Não, porque não é inteiro, tá? Menos 5 é natural? Não, porque não é positivo. Conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são todos os números naturais e a mais ele tem os números negativos. Então vamos lá, desde o menos infinito até menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinitos. Então são todos os números naturais e mais os números inteiros, mais os números negativos, quer dizer, né? Então, a definição dos números inteiros é essa: número natural com os negativos. Então, menos 50 mil é inteiro? É. Menos 28 mil é inteiro? É. 52 milhões é inteiro? É. Agora, 0,3 não é inteiro. Ok? Beleza? Próximo. Ah, sim. Aqui são alguns subconjuntos dos números inteiros. É importante a gente aprender esses símbolozinhos, porque não é só dos números inteiros, a gente pode representar também com outros conjuntos, tá? Quando o conjunto vem com asterisco em cima, aqui no nosso exemplo é os inteiros com asterisco, a gente vai representar todos os números sem o zero, tá vendo? Então é a mesma coisa que pegar os números inteiros, ó, tá vendo que aqui ó, o zero não tá aqui no meio? Então é conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero. Os naturais sem o zero também pode ser, é um N com asterisco. Como é que seria os naturais sem o zero? É só tirar esse zero aqui, pronto. O N com asterisco seria daqui para frente. Ok? Tá, próximo. O Z positivo, conjunto dos números inteiros e não negativos. Lembra que a gente viu que os números naturais são todos positivos? Certo? Então, os números inteiros positivos é a mesma coisa que os números naturais. Ok? Agora, sem o zero e positivo. É a mesma coisa do de cima sem o zero. Conjunto dos números inteiros positivos e sem o zero. Você concorda comigo que o Z com asterisco mais é a mesma coisa que o Z com N e o asterisco também? Entendeu? E daí os negativos, mesma coisa, conjunto de números inteiros não positivos, o Z com menos, certo? E sem o zero e negativo, tá bom? Isso aqui é só exemplo, tá, gente? Pode acontecer com qualquer conjunto. A gente só viu os naturais inteiros agora, mas a gente vai ver mais conjunto para frente, que é os racionais, e pode acontecer a mesma coisa, com asterisco, com positivo, negativo, ok? E daí a gente vai ver os números racionais. Conjuntos racionais é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Aqui, ó, a gente fazendo a leitura aqui, tá bom? Lembra que eu falei que tem que ser representado por colchete, certo? Então, os números racionais, aí a gente pega o exemplo. X, como se X pertencesse aos racionais, como se X fosse um termo, tá bom? X pertence aos racionais, esses dois pontos é tal que X seja igual a dividido por B, vírgula. Vírgula é onde
A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros sem o zero. Por que que não pode, o A pode ser números inteiros e o B pode ser inteiro sem o zero? Porque você não pode dividir nada por zero, né? Porque qualquer número dividido por zero, você pode fazer na calculadora aí, vai dar erro, tá bom? Então essa é a definição dos números racionais. Todos os números inteiros, todos os decimais finitos, 0,3, 0,8, 2,90, todos os números que têm fim. E dízimas periódicas, tá bom? Mas, para a gente aprender qual que é a principal definição dos números racionais, é que são pode ser escrito de forma de fração, certo? Os números inteiros já são frações, tá? Exemplo, 3, na verdade, todos os números inteiros estão sendo divididos por 1. Só que isso não mostra, não precisa estar escrito isso, tá bom? Então, os números inteiros todos já são frações. Os decimais infinitos, eu tenho o exemplo aqui, certo? 0,6, você andar a vírgula para a direita, você está dividido por 10, certo? Então seria 6 dividido por 10. A gente simplificou aqui por 2, lembra a nossa aulinha de fração? E aí, dá 3 quintos, ok? Ok, então. E as dízimas periódicas? Gente, dízima periódica dá para transformar em fração. Lembre disso. Eu vou ensinar aqui como transformar dízima periódica em fração, mas, tipo assim, é muito raro que vocês tenham que usar isso, tá bom? Mas tá aqui. Vamos pegar o exemplo aqui, 0,3333. Qual é o nosso período? 3. O 3 é um dígito só. Você copia ele. Embaixo, você divide pela a quantidade de dígito que tem o período. No nosso caso, o período é um número só, que é o 3. Então, vai dividir por 9. Simplificando por 3 aqui é 1/3. Ok? Se tiver dois períodos, nossa, 32. Está repetindo 3, 2, 3, 2, 3, 2. Vão ser dois dígitos. É 32 dividido por 99. Como aqui tem um número inteiro, aqui não tem nenhum número inteiro. Como aqui tem um número inteiro, é soma, tá bom? E aqui vai ser soma de fração. Tira o MMC, 99. 99 dividido por 99 dá 1. 1 vezes 32 dá 32. 99 dividido por 1 dá 99. 99 vezes 2 dá 198. 198 mais 32 dá 230. Então, para transformar esse número decimal em fração, é só seguir esse passo a passo, tá bom? Então, os conjuntos de números racionais são os que podem ser escritos de forma de fração, ok? Agora, vamos ver o conjunto dos números irracionais. Ele é o contrário dos racionais, são os que não podem ser escritos de forma de fração. E quais são esses dois? São os decimais infinitos e as raízes não exatas. Quais são os decimais infinitos? São as nossas dízimas não periódicas. Então é o 2,4578, o π em si, está aqui ó, embaixo, o π. E as raízes não exatas, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, enfim, todas as raízes não exatas, porque se for fazer essa raiz, vai dar um decimal infinito. E um decimal infinito a gente não pode transformar em fração. Então, os conjuntos de números racionais são esses, tá bom? Beleza. Vamos seguir aqui, né? Agora, agrupando todos esses conjuntos, a gente tem o conjunto dos números reais. É a união dos conjuntos dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, tá bom? Então, a gente pode escrever, lembra que a gente aprendeu lá a união? Que os reais são os números racionais mais união com os números irracionais, ok? E daí a gente pode fazer uma representação disso. Olha que legal. Aqui é os números naturais, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E por aí vai, infinito. Depois, os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, que é menos 5, menos 4, pega todos os inteiros, todos os naturais e todos os inteiros negativos também, entendeu?
Aí, os inteiros ainda estão dentro dos números racionais, que são aqueles que dá para transformar em fração. E daí entra a dízima periódica, entra as frações e o e o e os números com vírgula exatos, né? Tipo 0,5, 0,4, tá bom? E daí quem está fora aqui é os conjuntos dos números irracionais, porque ele não faz, ele é totalmente o oposto dos racionais, são os números que não dá para fazer fração, entendeu? E aí, então ele está no conjunto. E tudo isso são os números reais, são os números que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, ok? Então esse esqueminha aqui é basicamente o resuminho da nossa aula de hoje, beleza? Aí como a gente aprendeu aqueles termos, a gente vai usar agora aqui o número natural, os números naturais, o conjunto dos naturais, está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, que está contido no conjunto dos reais, tá bom? Agora, o conjunto dos números irracionais está contido nos reais, beleza? Agora, os números racionais, união com os irracionais, formam os números, o conjunto reais. E os conjuntos racionais, interseção com o irracionais, lembra que interseção é o que tem em comum? No caso, não tem nada em comum. O que acontece? Cria um conjunto vazio, que eu expliquei lá no começo da aula. E a gente poderia fazer, tem outros exemplos que a gente poderia usar. Os inteiros contêm os conjuntos dos naturais, certo? Aí seria Z com o símbolo do contém, que é o C invertido, o N. E daí a gente pode usar esses termos de várias formas. O conjunto dos inteiros não contém os dos irracionais não está contido nos naturais, enfim, tem N hipóteses que a gente poderia fazer isso, ok? Então, vamos continuar. Assim, exercício do Enem. Prontinho, vamos lá. Um fabricante de cosméticos decidiu produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando públicos distintos, com alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira. Ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos 1, 2 e 3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas comparando os projetos de cada catálogo. Ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, certo? Então, vocês concordam comigo que a interseção de C1 e C2 é 10? Beleza? E C1 e C3 terão 6. Então, a interseção de C1 e C3 é 6. Ok? E C2 e C3 serão 5. A interseção de C2 e C3 é 5. E em comum das quais também 4 estão em C1. Então, a interseção de C1, C2 e C3 é 4. Dessas 5 de C2 e C3, 4 também vai estar em C1. Portanto, é uma só que está entre C2 e C3, você concorda comigo? Certo? Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que para montar os 3 catálogos de um total de originais de impressão igual a... Bem, pensando bem aqui, vamos lá, montar o nosso esquema, tá bom? C1 tem 50 páginas, C2 45, C3 40 páginas. Tudo que eu falei ali está escrito aqui. C1 e C2 interseção tem 10, C1 e C3 interseção tem 6, C2 e C3 interseção tem 5, e os 3 juntos tem 4, certo? Montando aqui nosso esquema, certo? Imagine que não tem nenhum número aqui. A gente só fez a bolinha aqui, ó, do C1, do C2 e do C3, ok? Bom, C1, C2 e C3, a interseção deles tem que ter 4, certo?
Coloquei o 4 aqui no meio. Ok? Agora, ó, vamos para o próximo. Aqui, ó, C2 e C3 tem que ter 5. Então, envolvendo essa bolinha com a bolinha daqui de cima, tem que ter 5, certo? Se aqui já tem 4, então sobra uma aqui, ok? Então, ó, pensa comigo. Entre essa bolinha, a bolinha do C3 e a bolinha do C2, tem que ter 5. Já tem 4 aqui, então vai sobrar um só, ok? Agora, de C1 com C3. C1 com C3. Tem quanto? 6. Tem 6, certo? Tem 4 aqui já em comum, então só resta só 2 que tem interseção entre eles. E C1 com C2 tem 10. Tem 10, certo? Então, se já tem 4 aqui no meio, resta 6. Beleza? E agora? Agora a gente completa com quanto que cada conjunto tem. Aqui tem 6, 4, 12. 12. O C1 tem 50 páginas, 50 menos 12 dá 38. Ok? Agora aqui, ó, o C3. Vamos somar agora o C3. Aqui tem 4, 6, 7. 7. 40 menos 7 dá 33. E agora o C2. O C2 tem 45 páginas. 6 com 4, 10, mais 1, 11. 45 menos 11 é 34. Desculpa, gente. Aqui tá errado, é 34. Então, fazendo as nossas contas, olha, na conta eu fiz certo. Aqui tá errado, gente, é 34. Desculpa. Portanto, o total original de impressão é... Eu peguei o C1 aqui, certo? 50. E daí eu posso esconder todo C1 e depois vou somar só o que está fora de C1, certo? Então é 50, C1 inteiro, mais 33, mais 1, mais 34, que deu 118. Portanto, voltando nas nossas alternativas, o fabricante, um total de originais de quantos? 118, letra C, ok? Então é isso, galerinha. A gente está aqui com mais uma aula do Conquista. Fiquem ligados que na descrição desse vídeo está o resumo dessa aula, a lista de exercício e qualquer dúvida, chame os monitores. Beleza? Deixem, curtam e ativem o sininho do Conquista Enem para ficar esperto com as nossas aulas. Até a próxima.